Deixa eu te contar algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre dinheiro. Existe uma diferença abismal entre quem começa a investir aos 20 anos e quem começa aos 30. E não é só uma questão de ter 10 anos a mais. É uma diferença tão brutal que pode significar literalmente milhões de reais de diferença no futuro. E a maioria das pessoas descobre isso tarde demais, quando já perdeu a janela de oportunidade mais valiosa da vida. Porque a verdade é que aprender a investir cedo não muda só sua conta bancária, muda sua mentalidade, suas escolhas, suas prioridades, sua trajetória de vida inteira. E aqui está o detalhe que ninguém te explica. O maior ativo que você tem quando é jovem não é dinheiro, é tempo. E tempo é o único recurso que você nunca vai conseguir comprar de volta. Pensa comigo por um segundo. Se você tem 20 anos e investe R$1.000 por mês durante 40 anos com retorno médio de 10% ao ano, você termina com mais de 6,3 milhões de reais. Mas se você espera até os 30 para começar, mesmo investindo R$1.500 por mês durante 30 anos, você termina com apenas 3,3 milhões. Você investiu mais dinheiro total, mas acumulou metade da riqueza. Por quê? Porque você perdeu 10 anos de juros compostos trabalhando a seu favor. E juros compostos não são lineares. Eles são exponenciais. Cada ano que passa sem investir não é só um ano perdido. É uma multiplicação perdida para sempre. Mas calma, porque não é só sobre os números. É sobre o que acontece com você quando aprende a investir cedo. A primeira mudança, e talvez a mais poderosa, é que você desenvolve visão de longo prazo numa idade em que todo mundo ao seu redor está pensando apenas no próximo final de semana. Enquanto seus amigos estão gastando todo o salário em balada, roupa de marca e parcelando iPhone, você está plantando sementes que vão se transformar em árvores gigantes. E isso cria uma distância mental e financeira que só aumenta com o tempo. Porque quando você aprende a adiar gratificação, quando você entende que abrir mão de R$1.000 hoje pode significar R$10.000 daqui a 10 anos, você começa a tomar decisões completamente diferentes. Você para de comprar por impulso. Para de se impressionar com luxos vazios. Para de tentar parecer rico e começa a realmente construir riqueza. E essa mudança de mentalidade acontece no cérebro de um jeito permanente. Você literalmente reconecta seus circuitos neurais para pensar em termos de valor futuro, não só prazer imediato. E isso te coloca numa categoria completamente diferente de pessoa. A segunda mudança brutal é que você desenvolve inteligência financeira quando ainda tem espaço para errar barato. Porque todo investidor comete erros. Absolutamente todo mundo. Mas existe uma diferença gigante entre cometer um erro aos 22 anos com R$5.000 investidos e cometer o mesmo erro aos 40 anos com R$500.000 investidos. O primeiro erro te custa algumas centenas de reais e uma lição valiosa. O segundo pode destruir décadas de acúmulo. Então, quando você aprende cedo, você tem a liberdade de testar estratégias, de entender na prática como o mercado funciona, de sentir a dor de uma perda pequena e aprender com ela. Você desenvolve o que eu chamo de calibragem emocional. Aprende a não entrar em pânico quando o mercado cai 10%. Aprende a não ficar eufórico quando sobe 20%. Aprende a separar ruído de sinal. E essa educação emocional vale mais que qualquer curso de finanças, porque o maior inimigo do investidor não é o mercado. É ele mesmo. São as emoções descontroladas que fazem você vender na baixa e comprar na alta. E quando você aprende a controlar isso aos 20 e poucos anos, você tem uma vantagem absurda sobre quem só vai aprender isso aos 40. E aqui está a terceira transformação. Você para de trocar tempo por dinheiro e começa a fazer dinheiro trabalhar por você muito mais cedo. A maioria das pessoas passa a vida inteira vendendo horas. Trabalha das 9 às 6, recebe salário, gasta tudo, repete. E quando finalmente acorda para a importância de investir, já tem 40, 50 anos. Mas quem investe cedo quebra esse ciclo décadas antes. Com 25 anos, você já tem um portfólio gerando dividendos. Com 30, você já vê seus investimentos rendendo mais que alguns salários mínimos por mês. Com 35, você pode estar ganhando passivamente o equivalente ao seu salário ativo. E aí você tem escolhas reais. Pode trabalhar menos. Pode trocar de carreira sem medo. Pode recusar aquele emprego que paga bem, mas te deixa miserável, porque você não depende 100% do salário. Você tem uma rede de segurança, tem liberdade, e liberdade é o ativo mais valioso que existe. Enquanto isso, quem não investiu cedo continua refém. Refém do chefe, do emprego, da empresa, do salário. Sem escolhas, sem opções, preso numa corrida de rato que nunca termina. Mas espera, porque tem mais. A quarta mudança é que você se torna parte de uma minoria tão pequena que automaticamente se destaca. Apenas 3% dos brasileiros investem regularmente em ações.
Apenas 11% tem qualquer tipo de investimento além da poupança. Então, quando você aprende a investir aos 20 anos, você não está só à frente dos seus colegas de idade. Você está à frente de 97% da população adulta inteira. E isso te coloca em conversas diferentes, ambientes diferentes, oportunidades diferentes. Porque pessoas que investem pensam diferente. Elas falam sobre mercados, sobre economia, sobre tendências globais. E quando você domina esse vocabulário cedo, portas se abrem. Você consegue participar de discussões com pessoas mais velhas e mais ricas como um igual. Você impressiona em entrevistas de emprego quando demonstra entendimento de finanças. Você identifica oportunidades de negócio que outros nem percebem. E tudo isso porque você desenvolveu uma habilidade que a maioria nunca vai ter. Não porque são incapazes, mas porque nunca priorizaram. E aqui entra a quinta transformação, que talvez seja a mais subestimada de todas. Você aprende a calcular custo de oportunidade de tudo na sua vida. Deixa eu explicar o que isso significa na prática. Quando você não investe, R$1.000 são só R$1.000. Você gasta e acabou. Mas quando você investe e entende juros compostos, R$1.000 não são só R$1.000. São 2.000 daqui a 7 anos. São 4.000 daqui a 14 anos. São 8.000 daqui a 21 anos. Então, toda vez que você vai gastar R$1.000 em algo supérfluo, você não está apenas perdendo 1.000, você está perdendo 8.000 do seu futuro. E quando você internaliza isso, suas decisões de consumo mudam radicalmente. Aquele carro de 50.000 parcelado em 7 anos, você percebe que na verdade custa 200.000 do seu patrimônio futuro. Aquele apartamento alugado caro para impressionar, pode estar custando R$1 milhão do seu futuro. E de repente você para de fazer escolhas idiotas. Para de destruir seu futuro para financiar um presente medíocre. E isso é uma vantagem competitiva absurda sobre pessoas que nunca aprenderam a fazer essas contas. Mas tá, e se você não começou aos 20? E se você já tem 25, 30, 35? Acabou? Você perdeu? Não. Mas você precisa entender que cada ano que passa sem investir torna tudo mais difícil. Porque o tempo perdido nunca volta. E quanto mais tarde você começa, mais dinheiro precisa investir para compensar. Se você começar aos 40 em vez de aos 20, precisa investir quase 3 vezes mais todo mês para chegar no mesmo resultado. 3 vezes. Isso não é punição, é matemática. É a realidade dos juros compostos funcionando contra você em vez de a seu favor. Então, se você ainda não começou, a melhor hora é agora. Não mês que vem. Não quando tiver mais dinheiro. Não quando entender tudo perfeitamente. Agora. Porque cada mês que você adia é uma multiplicação que você perde para sempre. E aqui está o que realmente muda quando você aprende a investir cedo. Você ganha décadas de vantagem. Enquanto todo mundo está começando a se preocupar com a aposentadoria aos 50 anos, você já tem uma fortuna consolidada aos 40. Enquanto todo mundo está preso em empregos que odeia porque precisa do dinheiro, você tem a opção de fazer o que ama porque seus investimentos cobrem suas necessidades básicas. E vamos ser honestos sobre uma coisa: a vida fica mais cara com o tempo. Quando você tem 20 anos, suas responsabilidades são mínimas. Talvez você more com os pais ou divide apartamento. Não tem filhos, não tem financiamento de casa, não tem despesas médicas significativas. É o momento perfeito para investir agressivamente. Mas a maioria desperdiça essa janela gastando em coisas que não lembram daqui a 5 anos. E quando chega aos 30, de repente tem casamento, filhos, casa própria, escola particular, plano de saúde. E aí fica infinitamente mais difícil separar 30% do salário para investir, porque a vida consumiu toda a margem. Então quem aprende cedo aproveita a única fase da vida onde investir é relativamente fácil e constrói uma base tão sólida que quando as responsabilidades chegam, já tem um colchão, já tem segurança, já tem opções. Enquanto quem não investiu cedo passa a vida inteira correndo atrás, sempre apertado, sempre sem margem, sempre dependente do próximo salário. E nunca alcança, porque começou tarde demais e a vida ficou cara demais. Agora deixa eu te mostrar exatamente como começar a investir hoje, mesmo que você não saiba absolutamente nada, porque a maior desculpa que as pessoas usam é: eu não entendo de investimentos. E eu vou te falar uma coisa que pode parecer controversa. Você não precisa entender tudo para começar. Aliás, tentar entender tudo antes de começar é a armadilha que mantém pessoas paradas por anos. O que você precisa é entender o básico e agir. E o básico é isso: existem investimentos de risco baixo que rendem pouco, mas são seguros, e investimentos de risco maior que podem render muito mais, mas podem oscilar.
Quando você é jovem, pode assumir mais risco porque tem décadas para se recuperar de qualquer queda. Então, a estratégia é simples. Primeiro passo: abre uma conta em uma corretora hoje. Não pesquisa qual é a melhor por semanas. Escolhe uma das grandes, XP, Rico, BTG, qualquer uma, e abre a conta. Isso leva 15 minutos. Segundo passo: transfere qualquer valor que você consiga. R$100, 200, 500, o que for possível. O valor não importa agora. O que importa é quebrar a barreira psicológica de ser um investidor. Terceiro passo: compra seu primeiro ativo. Pode ser um CDB simples com liquidez diária. Pode ser uma cota de um fundo de índice como BOVA11 ou IVVB11. Pode ser uma ação de uma empresa que você conhece e confia. Não precisa ser perfeito. Precisa ser feito. E aqui está o segredo que ninguém te conta. O aprendizado real só acontece quando você tem dinheiro em jogo. Você pode ler 50 livros sobre investimento, mas até colocar seu próprio dinheiro no mercado e sentir a emoção de ver ele subir e descer, você não vai realmente entender. É como aprender a nadar. Pode estudar a teoria por anos, mas só aprende de verdade quando entra na água. Então, a melhor coisa que você pode fazer é começar pequeno, cometer erros pequenos, aprender rápido e escalar conforme ganha confiança. E uma vez que você começa, algo mágico acontece. Você fica interessado, começa a ler notícias de economia, começa a entender o que move o mercado, começa a ver oportunidades onde antes via apenas confusão, e esse interesse genuíno te transforma em um investidor cada vez melhor. Enquanto quem nunca começa continua achando que investimento é complicado demais, coisa de rico, não é para ele, e perpetua a própria pobreza com essas crenças limitantes. Agora, tem uma coisa muito importante que preciso te falar sobre frequência. Investir cedo não é sobre fazer um aporte grande uma vez e esquecer. É sobre consistência. É sobre investir todo mês, sem falta, independente do mercado estar em alta ou em baixa. Porque quando você investe mensalmente, você se beneficia de algo chamado custo médio. Compra mais barato quando o mercado está em baixa, compra mais caro quando está em alta, e no longo prazo isso se equilibra num preço médio muito bom. Mas a maioria das pessoas faz o contrário. Investe quando o mercado está bem e todo mundo está otimista, e para de investir quando o mercado cai e todo mundo está pessimista, e aí compra caro e perde a oportunidade de comprar barato. É literalmente fazer o oposto do que funciona. E quem aprende isso cedo evita esse erro pelo resto da vida. Aprende a amar as quedas do mercado porque sabe que está comprando ativos em promoção. Enquanto todo mundo está em pânico vendendo, você está calmamente comprando. E alguns anos depois, quando o mercado se recupera, você está muito à frente. E falando em quedas, aqui está outra verdade que você precisa aceitar. Vai ter momentos em que seus investimentos vão cair. Vai ter crises, vai ter pânico no mercado, vai ter semanas em que você vai ver seu patrimônio derreter 10%, 15%, às vezes até 30%. E se você não está preparado psicologicamente para isso, vai vender no pior momento possível e cristalizar o prejuízo. Mas se você aprendeu cedo que essas oscilações são normais, que fazem parte do jogo, que são temporárias, você aguenta firme, você mantém a estratégia, você continua investindo. E quando a tempestade passa, você está muito mais rico que estava antes. E aqui entra um conceito que separa investidores amadores de investidores profissionais. Entender a diferença entre volatilidade e risco. Volatilidade é o sobe e desce normal do mercado. Risco é a possibilidade de perda permanente. São coisas completamente diferentes, mas a maioria confunde as duas. Vê a conta cair 20% temporariamente e acha que está perdendo dinheiro. Não está. Está apenas vivenciando volatilidade. Você só perde de verdade se vender nesse momento. Se você mantém, eventualmente recupera. E quem aprende isso cedo dorme tranquilo, enquanto todo mundo está em pânico. Agora deixa eu te contar sobre o efeito bola de neve que acontece quando você investe cedo. No começo parece que não está acontecendo nada. Você investe 500 por mês. Depois de um ano tem 6.000 e alguma coisa. Parece pouco. Parece que vai levar uma eternidade para fazer diferença. Mas aqui está o truque. Você não está apenas somando dinheiro. Você está multiplicando. No segundo ano, você não tem só 12.000. Você tem 12.000 mais os rendimentos do primeiro ano, mais os rendimentos sobre os rendimentos. E isso começa lento, mas acelera exponencialmente. Depois de 5 anos, você percebe que os rendimentos mensais já são maiores que seus aportes. Depois de 10 anos, seus investimentos estão crescendo mais rápido que sua capacidade de economizar. E depois de 20 anos, a mágica acontece. Você tem tanto dinheiro investido que os rendimentos sozinhos geram mais riqueza do que você consegue produzir trabalhando. E é nesse ponto que você entende por que começar cedo muda tudo.
porque você chega nesse ponto de inflexão aos 40, 45 anos. Enquanto quem começou tarde vai chegar aos 60, 65. E essa diferença de 20 anos é literalmente a diferença entre liberdade na meia-idade e dependência até quase morrer. É brutal, mas é real. E ninguém te conta isso quando você tem 20 anos, porque ninguém quer ser o chato que fala sobre aposentadoria e investimentos quando você só quer se divertir. Mas aqui está a verdade: você pode se divertir e investir. Não precisa escolher um ou outro. Precisa equilibrar. Precisa ter disciplina suficiente para separar uma porcentagem todo mês, mas liberdade suficiente para aproveitar o resto. E quando você faz isso cedo, o resto da sua vida fica infinitamente mais fácil. Agora talvez você esteja pensando, mas eu não ganho o suficiente para investir. E eu vou te falar algo que pode doer. Isso é desculpa, porque investir não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você prioriza. Conheço gente que ganha 3 mil reais e investe 500. Conheço gente que ganha 15 mil e não investe nada. A diferença não é capacidade financeira, é mentalidade. E aqui está o teste definitivo. Você tem dinheiro para Netflix, Spotify, iFood toda semana, roupas que não precisava, drinks no final de semana? Então você tem dinheiro para investir. Você só está escolhendo gastar em vez de investir. E essa escolha, repetida mês após mês por anos, é o que define se você vai ser rico ou pobre no futuro. Não é sorte, não é privilégio. São microdecisões diárias que se acumulam em resultados massivos. E quando você aprende isso cedo, você tem décadas para colher os frutos. Então aqui está o que eu quero que você entenda. Aprender a investir cedo não é sobre os milhões que você vai ter daqui a 30 anos. É sobre a pessoa que você se torna no processo. É sobre desenvolver disciplina, visão de longo prazo, inteligência emocional, pensamento estratégico. É sobre ter opções quando seus amigos estão presos. É sobre dormir tranquilo, sabendo que você está construindo algo sólido. É sobre não depender de ninguém. É sobre liberdade. E liberdade é a coisa mais valiosa que existe. E você só conquista liberdade com preparação. E quanto mais cedo você começa a se preparar, mais cedo você se liberta. Mas deixa eu ser muito claro sobre uma coisa: nada disso vai acontecer se você só assistir esse vídeo e não agir. Conhecimento sem ação é ilusão. Você pode saber tudo sobre investimentos e continuar pobre se não colocar dinheiro no jogo. Então, aqui está o desafio. Antes de dormir hoje, abre uma conta em uma corretora. Amanhã transfere qualquer valor. E depois de amanhã, compra seu primeiro ativo. 3 dias. 3 ações simples. E sua vida muda para sempre. Porque você deixa de ser espectador e se torna jogador. E só quem está no jogo pode ganhar. Então, me diz uma coisa. Você vai continuar adiando e daqui a 10 anos se arrepender de não ter começado hoje? Ou vai tomar a decisão mais inteligente que existe, que é começar agora, imperfeito, com pouco, mas começar, porque daqui a 20 anos você vai agradecer imensamente ao você de hoje que teve coragem de dar o primeiro passo. E se você realmente vai fazer isso, se você realmente vai começar a investir a partir de hoje, comenta aqui embaixo: começo agora. Quero ver quantos vão sair da zona de conforto e entrar no jogo de verdade. E se esse vídeo te fez perceber que você está perdendo tempo precioso, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo que te empurra para frente enquanto todo mundo está parado, e nos vemos no próximo vídeo.